Olá pessoal, aqui é a professora Sandra de Agroecologia. Nós vamos iniciar nossa nova aula, tá? O tema é Biologia do Solo. Eu vou ler o texto com vocês, vocês vão acompanhando, tá? Para poder entender um pouquinho o texto, para poder depois fazer atividades, tá bom? Então, vamos lá, vocês acompanhem a leitura, tá bom? Vamos lá. Biologia do solo. Aqui nós temos uma imagem, tá? Do solo. Lembrando que ele é vivo, ele tem micro-organismos e macro-organismos, tá? Então, nós vamos ler aqui em seguida. Ó, vamos lá. Para chegar ao entendimento da biologia do solo, é fundamental relembrar os conceitos de biologia e solo. A biologia é a ciência que estuda os seres vivos e as leis que os regem e sua evolução, bem como suas relações com o ambiente. O solo é o resultado das ações simultânea e integrada com o clima e organismos que atuam sobre o material de origem, geralmente a rocha, condicionado pelo relevo durante determinado período do tempo. A partir dessas definições, é possível entender os fundamentos da biologia do solo, tá? Então, aqui ele fala, biologia do solo é a ciência que trata das populações de organismos do solo, suas funções, efeitos e ou atividades e sua importância para a nutrição vegetal e produção agrícola, tá? Ocorrência de organismos nos ambientes urbanos e rural. Ao observar uma paisagem no ambiente rural, é visível a presença de solo, destacado pelas diversas tonalidades que apresenta, muitas vezes evidenciado pelos cortes das estradas, especialmente nas posições mais elevadas do relevo. No ambiente urbano, caracterizado pela ação antropogênica, ou seja, pela ação humana, né? Parte do solo é coberta por casas, edifícios, hospitais, casas, calçadas, asfaltos e calçamento. Dentro desse contexto, a presença do solo é praticamente imperceptível, restrita aos espaços remanescentes, né? Quintais, jardins, terrenos baldios, parques e áreas ainda que não foram utilizadas em construções civis e obras públicas, tá? Na cidade, na área urbana, são nesses lugares que se encontra o solo em si, tá? Conforme os conceitos anteriormente apresentados no solo, a vida e esta é extremamente diversificada quando comparada entre os ambientes rurais e urbanos. No entanto, a interferência do ser humano muitas vezes pode resultar na sua redução. Assim, quando se compara o solo que está em uma área de cultivo agrícola ou florestal com o solo no ambiente urbano, sob uma construção, é de se esperar que a vida neste último esteja drasticamente reduzida devido à deficiência nas condições básicas para a sobrevivência e crescimento da maioria dos organismos do solo, que são o oxigênio, né, que é representado por O2, a água e a matéria orgânica. Dentre os organismos do solo, macro e micro-organismos, destacam-se numericamente aqueles que são provavelmente os mais antigos do planeta, que são as bactérias, que podem atingir até 1 bilhão de células por grama do solo. Os organismos do solo, na totalidade, são macro-organismos e a maior parte dos micro-organismos são seres heterotróficos, ou seja, eles são incapazes de sintetizar o seu próprio alimento, tá? A maior parte dos micro-organismos do solo age como decompositores de resíduos orgânicos, restos vegetais e animais, desdobrando-os em seus componentes básicos, a água, o CO2 e os nutrientes inorgânicos. A imagem a seguir é uma representação esquemática da decomposição dos resíduos orgânicos por ação dos organismos do solo. Aqui nós temos, né? Aqui já está decomposta, né? Com a ação do organismo e o resultado dessa terra aqui, ó, tá? Aqui ela vai ter todos esses nutrientes aqui, ok? Então, vamos lá.
Para atender necessidades nutricionais, os organismos precisam de vários elementos, especialmente do carbono, para formar novas células e tecidos, e do nitrogênio, para formar proteínas. Os organismos do solo, também denominados de biota do solo, são seres que podem ser divididos em grupos de acordo com o tamanho do corpo. Esses dois grupos podem ser classificados da seguinte forma: macro-organismos ou macrobiota do solo, que inclui organismos pertencentes ao reino animal, e micro-organismo ou microbiota do solo. Aqui, a biota do solo é o conjunto de seres vivos, macro e micro-organismos que habitam o solo de forma permanente, temporária ou acidental, tá? E o micrômetro é a medida, tá? O micrômetro é definido como 1/1000º do metro. Então, aqui tem como se ler, né? 1/10 elevado à sexta negativa por metro, tá bom? É assim que se lê aqui, que equivale a milésima parte do milímetro. Sua abreviatura é UM. Esse U tem uma perninha puxadinha, tá? Esse aqui significa o micrômetro, tá? Essa aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Os organismos do solo. Para facilitar o entendimento sobre o tema biologia do solo, os organismos que habitam o solo serão apresentados de forma separada, de acordo com o tamanho do seu corpo. No entanto, cabe destacar que dentro do solo, eles estão integrados, atuando simultaneamente, tá? Eles trabalham juntos. A fauna do solo ou invertebrados do solo, tá? A fauna do solo é representada por animais invertebrados, aquele que não tem a coluna vertebral, tá? Separados de acordo com o tamanho em megafauna, que tem um diâmetro maior que 20 milímetros, macrofauna, de 2 a 20 milímetros, mesofauna, de 0,2 a 2 milímetros, e a microfauna, que é menor que 0,2 milímetros, tá? Grande parte dos invertebrados do solo alimenta-se de uma mistura de partículas minerais e de resíduos orgânicos presentes no solo. Outros sobrevivem como parasitas de plantas ou de predadores de outros animais. Aqui, qual a importância da fauna do solo, tá? A importância está relacionada com a sua capacidade de fragmentar materiais orgânicos, principalmente vegetais, e ingeri-los, sendo esses posteriormente digeridos. Os nutrientes absorvidos e a fração não aproveitada são excretadas dentro ou na superfície do solo. Excretadas é jogada fora, tá? Os estudos qualitativos da fauna do solo demonstram que os invertebrados são populações muito variadas. Todavia, a ocorrência relativa decresce na seguinte ordem: nematóides, ácaros, colêmbolas, enquitreídeos, moluscos, minhocas, centopeias, larvas de dipteros, cupins, formigas e aranhas, tá? Tem uns nomes meio complicados aqui, tá? Mas é isso aí mesmo. A seguir, as imagens ilustram alguns organismos da fauna do solo. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos o ácaro do solo, a aranha do solo, a formiga do solo, termitas do solo, a minhoca brava e a calêmbola do solo, tá? Esses aqui são alguns dos micro-organismos que tem no solo, tá bom? Micro e macro, tá bom? Então, por enquanto, a nossa atividade é essa, tá? Então, vocês vão fazer a atividade, vão colocar primeiro o nome de vocês, primeiro e último nome sempre na atividade, quando eu pedir, tá? E vocês vão enviar para a escola depois que colocar no AVA, tá? Então, por enquanto, essa daqui é a nossa atividade. Vocês vão ler, tá? Eu desejo um bom estudo a todos, tá? E abraços. Continuem se cuidando, tá? Cuidando do outro, tá bom? Então,
Por enquanto, a nossa atividade vai ser essa aí, tá? Vocês vão fazer a atividade, mandar primeiro no AVA, depois vocês vão mandar para a escola. Não esquecendo de colocar o nome de vocês, tá? Eu vou mandar a atividade para vocês poderem fazer, tá? O questionário. Aí, mas enquanto isso, vocês vão lendo o texto e entendendo um pouquinho, tá bom? Então, qualquer dúvida pode me procurar, tá? Então, tá. Até a próxima atividade. Abraços.